Beleza, galera, estamos aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai fazer a parte da massa do Art Toy. Aqui estão os Durapox, alguns deles eu já abri. Na realidade eu comprei 3 embalagens dessas de 50 gramas, certo? Durapox. E meu conselho aqui é o seguinte: quando vocês abrirem a massa, vocês veem se as laterais da massa, nesse ponto, normalmente na massa branca. A verde é mais difícil, mas também pode acontecer dele tá muito duro, certo? Aqui no caso, ó, a branca endurece mais e fica com umas pontinhas, e essas pontinhas, quando você vai misturar a massa, elas atrapalham para você modelar. Outra coisa que vocês têm que ter do lado, para vocês mexerem com a massa Durapox, porque ela vai aderir demais na ponta dos dedos, é uma vasilha de sorvete ou qualquer coisa assim, com um pouco de água, onde você possa enfiar os dedos, tipo assim, enfiar e deixar os dedos úmidos dessa forma, de preferência as duas mãos, porque senão vai começar a grudar pedaço de massa, certo? E a massa vai começar a sair do isopor para ficar grudando na sua mão. Aqui tá aqui os palitinhos, né? Palitinho também é a mesma coisa, ou o plástico. Aqui é aquela escova de dente, eu fiz uma ponta, cortei, ó, fiz uma ponta para poder utilizar. Vocês também procuram molhar a ponta delas, umedecer para a massa não grudar totalmente no objeto também, que pode grudar a massa que, em vez de grudar no isopor, ele vai aderir mais nos outros objetos do que realmente no isopor. E bom, aqui eu fiz uma pecinha, né, que seria o braço. Eu estava observando uma coisa, eu fiz um outro modelo, só que eu não cheguei a fazer esse esquema de dedos. Agora que eu estava vendo que não ficou muito legal, porque olha, ele fica mais aberto. Eu deveria ter cortado mais, mas tudo bem. Vocês podem fazer o seguinte: não é necessariamente botar a mão no boneco, mas de repente alterar essa mão. Ó, tá vendo? Ele está querendo grudar, ó, tá vendo na minha mão, porque minha mão já secou. Deixa eu molhar aqui de novo. E se você molhar um pouco a massa, o Durapox, deixar um pouco molhado, ele não vai grudar na sua mão, certo? Fica melhor para você trabalhar. Não tem problema não, que a água vai secar rapidamente, tá? E aqui eu peguei um clipe de papel desses, né? E cortei ele desse jeito aqui, onde a gente enfiou ele aqui do lado, para poder colocar depois na lateral do boneco. Nessa lateral aqui, a gente prendeu o braço. Mas depois, quem sabe, eu vou fazer um outro tutorial, até mesmo para a gente criar um outro estilo de mão, porque eu achei uma certa dificuldade passar massa em volta dessa mão, certo? Mas eu vou ter que dar um pause no vídeo para a gente começar a passar massa. Eu peguei um pedaço de massa aqui, deixa eu molhar ela aqui um pouco na água, deixar ela bem molhada. Então aqui está a massa, certo? Se vocês quiserem arriscar a fazer essa mão, vocês vão ter que botar uma massa enrolada aqui dentro, certo? Um pedacinho de massa enrolada aqui dentro. Usar o palitinho para poder... Ó, tá vendo? Ele tá grudando no palito. Usar o palitinho para poder prender ele aqui. Molha um pouco a ponta do palito para não ter risco. Deixa bem molhado para não... Ah, que droga. Agora eu quebrei um negócio aqui, mas tudo bem. A gente pode tentar fazer uma outra mão, talvez sem essa parte de cima aqui, ó. Que essa parte de cima aqui, para você fazer essa parte de cima aqui é complicado. Talvez a gente próxima vez corte ele dessa forma para modelar melhor. Se vocês tiverem dificuldade, vocês arranquem essa parte aqui e depois façam um pedaço de massa aqui e separe. Ou então separa ele e cobra de massa e tenta ajeitar. Tá? Porque esse pedaço, essa parte é chata mesmo de fazer. Por isso que eu comecei pelos braços. Deixa eu botar aqui, ficar olhando o vídeo e olhando. Então vocês misturam bastante a massa, certo? Molha a mão, não tem problema de molhar a mão e deixar a massa molhada não, certo? Aí vocês vão cobrir essa parte da massa toda, certo?
Tenta alisar o máximo que vocês puderem alisar na massa, tá? Vocês vão cobrindo ela assim, ó. Tá bom? Vão cobrindo ela toda. Deixa eu botar esse pedaço aqui, já que ela quebrou aqui. Que o risco é esse. Eu vou bolar uma outra mão pra gente fazer uma mão mais simples, certo? Porque essa mão aqui, ela realmente é complicada até de forrar com a massa Durapox, certo? Porque o isopor ele não está aderindo, a massa não adere muito bem ao isopor. Engraçado, eu tenho um outro boneco, eu vou mostrar pra vocês ele, mas eu vou mostrar a continuação do vídeo. Eu vou dar um pause nele até eu revestir essa mão aqui do jeito que eu fiz a outra, e daqui a pouco eu volto. Deixa eu dar um conselho. Quando vocês forem revestir o boneco ou alguma coisa, já está grudando no meu dedo, a gente gruda e tende a sair. Quando vocês forem revestir o boneco com a massa, vocês não pegam a massa inteira, não. Vocês cortam um pedaço dela aí, ó, já querendo grudar no meu dedo aqui, ó. Tá vendo? Grudou no meu dedo esse pedacinho de massa aqui. Vocês procuram cortar, pegar uma faquinha e cortar pedaços finos assim, não pega a massa inteira, corta tiras e junta as tiras para poder fazer a massa, para não ter desperdício. Então daqui a pouco eu volto, galera. Bom, galera, eu voltei. Tu viu que essa parte da massa ela quebrou, né? Da massa não, do isopor. É uma batalha, bicho, para você poder emassar esse troço quebrado. Mas se não, vocês cortam um outro pedaço de isopor e faz uma outra mão. Ou então não faz essa parte do dedo, faz a mão inteiriça, que depois talvez vocês bolem alguma coisa. Mas de início a gente vai fazer assim mesmo, na forma que eu tinha pensado, que eram as mãozinhas abertas, né? Então o que a gente vai fazer? Pegar aquele arame, depois que a gente terminou de amassar ele todo. Eu tô querendo começar a grudar na minha mão de novo. A gente vai cortar um pedacinho desses arames de clipe de papel e botar ele aqui, nessa posição, certo? E depois a gente deixa ele num lugar onde ele não fique pesando muito em cima, porque senão a massa deforma por causa do peso da massa. Porque ela, quando está mole, ela é mais pesada depois do que ela endurece. Tá? Então vocês põem algum suportezinho ou de isopor ou qualquer coisa assim, para não pesar muito, certo? Para deixar ela descansar e endurecer. Os braços, a gente já fez os braços aqui, apesar desse segundo braço ter sido um fail total, né? Mas eu vou bolar, não se preocupe, eu vou bolar um outro esquema de mão, talvez até mais fácil de emassar. Eu acabei usando muita força lá com o palito do chinês, né? Esse palito aqui, ó, tá vendo? Eu falei que tem que deixar úmido, senão gruda cola, gruda massa na madeira e no plástico. O plástico, esse plástico aqui, ele foi muito bom ter cortado a escova de dente para fazer isso aqui. Ele ajudou também a prender. E o que a gente pode amassar agora? O corpo, que é muito mais fácil, certo? É o esquema que eu te falei, a gente vai cortar pedaços de massa. Pega uma faquinha, toma cuidado com os dedos, corta a massa aqui, ó, a quantidade de massa. A massa é dura, vocês vão penar um pouco para misturar essa massa, tá? O adesivo é o que gruda mais aqui. A outra massa é só mesmo para poder fazer ela endurecer. Vocês vão ficar com os dedos até um pouco mais inchados, porque o negócio aqui, você força um pouco. Eu vou misturar já com outro pouco de massa, porque vai ter que cobrir o boneco com outra massa que eu tinha misturado. Então aqui a gente já pega uma quantidade maior de massa, porque a gente vai revestir o boneco, certo? E como eu falei, eu vou parar o vídeo para poder fazer isso, porque senão eu vou perder maior tempo fazendo isso. A posição não é uma das melhores, porque eu tô atrás da câmera e eu ainda tenho que olhar para a câmera para não ficar levantando a mão demais, né? Para não aparecer. Então vocês misturem bastante a massa. Lembra daquele negócio de cortar a ponta das massas, porque essa lateral da massa aqui, das massas, principalmente da branca, ela endurece e depois fica pedacinho de massa dura no meio dessa massa aqui, vai ficar ruim. Apesar que depois a gente vai lixar com uma lixa, dessas lixas que o pessoal chama de lixa d'água. Eu comprei de papel e de tecido. Aqui, ó, o pedacinho da massa branca aqui, ó, tá vendo?
tem um pedacinho de massa branca aqui, ó, tá vendo? Que endureceu. Essa porcaria dessa massa branca acaba com o seu trabalho, certo? Então a gente procura cortar as laterais para tirar essas massas brancas. E o negócio da lixa d'água a gente vai até mostrar depois, antes da pintura, né? Porque a gente vai precisar lixar ele, mas eu vou mostrar aqui um boneco que eu lixei e vou mostrar para vocês a lixa que eu usei depois que a gente revestir esse boneco todo aqui. Então daqui a pouco eu volto. Bom, galera, eu esqueci de avisar, quando vocês forem misturar a massa toda e na hora de revestir, vocês procuram esticar o máximo que vocês puderem, não muito, para não começar a rasgar, até mesmo para vocês começarem a cobrir a peça. Certo? Vocês pegam, esticam ela, eu estou falando, a posição é horrível, mas é só para ter uma ideia. Vocês esticam ela e vai começando, senão ela começa a rasgar, tá vendo? Se esticar demais. Mas aí a gente vai complementando com massa, vai molhando a mão e vai fazendo. Mas aí procura esticar ela toda, certo? E tá vendo, ele tá aderindo mais uns dedos porque minha mão não tá molhada, mas é isso. É uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, eu não vou fazer isso na frente da câmera porque fica até difícil pra mim, porque eu tenho que ficar molhando o dedo e ao mesmo tempo revestindo a massa. Então eu vou começar, só explicar mesmo que você tem que espalhar bastante a massa, deixar como se fosse um tecido, né? Espalhar ele bastante assim para ficar bem espalhado. Se você estiver incomodado com a massa grudando na mão, molha a mão. Deixa eu molhar aqui. Ó, molha as duas mãos, aí a massa não gruda, não vai aderir à sua mão, certo? E aí vocês fazem tipo uma capa em cima do boneco, certo? E com a mão molhada vocês vão esticando a massa também, aos poucos. Esses buracos aqui que ficam na massa, essas frestas, você pode tirar um pedacinho de... Ih, bosta! Pode tirar um pedacinho de massa aqui, ó, e botar por cima. E depois espalhar com o dedo molhado, ó, que ela vai tampando. Você vai, passa para um lado para o outro até ela aderir na massa toda. Então quando eu terminar de revestir isso aqui, daqui a pouco eu volto. Bom galera, voltei. Aqui vocês vão ver, eu molhei bastante a mão porque a massa já está grudando. Eu botei aquela cavilha, né, que agora eu acertei o nome, aqui na parte de cima onde eu vou encaixar a cabeça. Então não se preocupa com isso. A gente vai aqui procurar deixar o mais certo possível as pernas e tudo. Você procura trabalhar aqui, ó, deixando ele o mais certo possível. Depois que você tiver acertado ele, tentado fazer ele ficar mais retinho, certo? Fazer as partes que você quer fazer do boneco, tipo definições aqui na parte de trás, você quer deixar, você pega pega o negócio e vai acertando, certo? Sempre molhando um pouco, tá? As ferramentas de trabalho, porque você precisa molhar para poder fazer e ela não grudar a massa. E aí você vai ajeitando mais ou menos do jeito que você quer que ele fique. Ele vai ter uma cinturinha. Se você vai botar uma bundinha nele, você tem que trabalhar isso também. Se você vai fazer uma barriguinha nele, você tem que trabalhar isso também. Então tudo é questão de você alisar e tentar acertar o máximo possível, certo? Para poder ficar antes da massa secar totalmente, para você não ficar com o material. Apesar que você vai lixar, e quando você lixar, você pode tentar definir a massa cortando e lixando um pouco em alguns lugares, certo? Vou pegar aqui um pouco aqui o palitinho de comida chinesa, né? A gente acerta aqui no meio das pernas dele, tá? Tudo isso você vai lixar depois, né? Com o tempo você vai ter que lixar e depois que a massa estiver seca e tudo. Aqui. De preferência, quando você botar essa massa, bota em algum plástico, saco plástico, alguma coisa assim. Coloca, deixa eu ver se é um pouquinho mais. Coloca em cima de algum pedaço de plástico, porque na hora que a massa secar, talvez ela queira grudar na superfície onde ela vai estar. E o peso dela vai deixar esse piso dela, os pés do boneco vai deixar, a massa vai deixar ele reto, certo?
Então vocês procuram ajeitar o máximo que vocês podem. Vocês pegam uma, uma faquinha para acertar aqui no centro, né? Na verdade eu quero fazer uma bundinha nele, então eu vou ter que acertar aqui na mão. Deixa eu tentar acertar com esse... Puxar um pouco a massa aqui, ó. Pra acertar a parte da bundinha dele. Aqui, ó, também, ó, tá vendo? Essa escova de dente é boa, cara. Tá vendo? Você vai marcando, ó. Depois tu vai alisando, se você quiser alisar, senão você deixa ele mais marcado e depois usa uma lixa, como eu falei, para ajeitar essa parte. Ó, a massa querendo aderir na mão, aí tá querendo grudar, tá vendo os pedaços querendo grudar? Você vai e molha a mão de novo, de preferência, para acertar, ó. E ele tá querendo aderir no vidro, por isso que eu falei. Quando vocês forem trabalhar, vocês põem uma folha de plástico, ou filme, qualquer coisa assim. Preferência um saco de plástico mesmo. Certo? Pega essa folha de plástico. E corta um pedaço e coloca para ajeitar ele. Tá? Procurem alisar ele assim, ó. Molhado. Que aí ele vai ficando o mais liso possível. Alisem assim, com a mão molhada, para acertar o máximo possível, para não ficar muito cheio de... Só se você quiser um boneco todo cheio de lombos, aí sim, aí tudo bem. Mas se não, você pega, molha a ponta dos dedos e faz essa... alisa ela dessa forma, que ela vai ficando mais lisinha, mais certinha, desse jeito, né? É horrível trabalhar assim, bicho. Ficar longe, fica difícil. Aí daqui a pouco a gente volta, quando eu tiver finalizado o boneco. Bom, galera, voltei. Eu sentei em outra posição para ficar mais fácil para gravar, mas assim mesmo ainda tá ruim, porque eu tenho que ficar olhando para o lado aqui para poder dar uma olhada na câmera. Mas tá aqui, ó, botei um pedaço de plástico, cortei um pedaço de plástico, botei embaixo pra gente poder deixar ele secando. E aqui na cavilha, aqui em cima, a gente vai pegar a bola, onde a gente botou mais ou menos a posição do palito de dente, que eu tinha furado ali para posicionar o boneco. A gente vai pegar outra cavilha, certo? E colocar, fazer um buraco com ela, certo? Para poder fazer o furo. Claro que a gente vai tirar depois que cobrir a massa, a gente vai botar aqui em cima. Tá? Talvez a gente tenha que subir um pouco mais essa aqui. Ai, pronto. Seguir, não deixa todo pra dentro não, porque tem que apoiar. E como eu falei, você vai usar uma lixa depois, uma lixa d'água, pra gente poder acertar o restante. O que a gente vai fazer? A gente vai... A bola parece ser o mais difícil de cobrir, mas não é, o mais fácil. Porque a gente vai espalhar a massa igual a gente fez no corpo. E rodar dessa forma aqui a massa até ela aderir toda a cabeça, certo? Rodando desse jeito com a massa a gente vai aderir toda a cabeça. Então eu vou dar outro pause no vídeo para a gente poder fazer essa parte, porque senão vai demorar eu fazer isso tudo. Então daqui a pouco eu volto. Bom, galera, voltei para mostrar aqui para vocês. Antes da massa secar, vocês têm que encaixar os braços também, né? Tem isso. Vocês deixam um espaço que ele não fique muito rente, né? Procurem ajeitar o braço mais ou menos na posição que vocês querem, porque depois a gente vai ter que passar uma massa aqui, né? Em volta dos braços, para prender os braços ao corpo, que vai ficar fixo, e a cabeça também. A gente vai ter que preparar uma massa para fazer isso, certo? Vai ter que prender aqui e em volta do pescoço também. Ou seja, você vai ter que tirar um outro pedaço de massa
Tu viu que quase a metade da massa foi para a cabeça, né, que ela tá cortada quase a metade dela, só para revestir a cabeça. Não se preocupa se ficar aparecendo um pedaço de isopor, porque depois você pode pegar um pedaço de massa. Eu aconselho vocês comprarem 3 caixinhas dessas de 50, ou uma de 100 e uma de 50, vai ser mais ou menos a quantidade do boneco. Cara, cada caixinha dessa aqui eu comprei por R$ 2,99, mas talvez vocês encontrem até por mais caro, tá? Não sei. Isso aí vocês vão ter que dar uma procurada por aí pra ver. Mas ele fica mais ou menos nessa posição. A gente vai deixar ele secar. Ou então, se vocês quiserem arriscar, vocês já, antes de secar, vocês procurem ajeitar o braço. Eu acho que eu vou ajeitar logo esse braço, porque senão vai ficar molenga. É melhor que ele endureça logo tudo de uma vez. Então, deixa eu tirar um pedaço de massa aqui e outro pedaço de massa aqui e misturar para acertar esses braços. Pronto. Tirei 2 pedacinhos de massa, que eu vou tentar acertar o braço e o pescoço, porque eu quero que os braços fiquem distante do corpo. Eu não quero que eles fiquem próximos. Provavelmente vou ter que deitar o boneco, porque se eu deixar nessa posição, não sei se o ferro segura. Somente o ferro vai segurar ele, talvez não. Mas aí eu vou dar um pause, daqui a pouco eu volto. Bom, galera, voltei. Aqui, como vocês podem observar, eu fiz como se fossem umas minhoquinhas, né? Peguei a massa e deixei comprido, certo? E coloquei aqui entre o pescoço e os braços e fui amassando e alisando e molhando até ele ficar mais no estilo que eu queria, certo? O pescoço também é a mesma coisa, tá? Se por acaso tiver alguma imperfeição, alguma coisa, é claro que vocês guardam o restante da massa e depois que essa massa estiver seca, vai ficar até melhor para vocês cobrirem a imperfeição, porque você vai pegar um pouco da massa molhada e vai passar nos lugares onde tiver, tipo aqui tem um amassadinho, que eu não, se você talvez, se fizer isso com o dedo, você já resolva um pouco, né, com ele molhado. Ou então você pega um pedaço da massa depois e coloca sobre ele, né, quando ele estiver mais sequinho, e vai ajeitando ele, certo? Assim fica difícil de mostrar, mas é mais ou menos desse esquema que vocês têm que fazer depois que a massa estiver seca. Vocês pegam um pedacinho de massa, coloca sobre o local onde não tiver ou faltando massa ou alguma coisa assim, põe lá um pouquinho, esfrega com o dedo, que não tem problema se ficar essas marquinhas não, mas você procura deixar o mais lisinho possível, certo? E depois vocês vão lixar. Eu vou mostrar pra vocês um boneco que foi o primeiro boneco que eu fiz. Deixa eu pegar aqui. Ele foi meio que fui pegando ele, fui fazendo ele até chegar a esse pronto aqui. Eu tô na fase de lixar ele. Pronto, tá aqui. Eu tô na fase de lixar, certo? É meio pornográfico ele, né? Parece vocês entenderam. Mas não é, tá? A intenção não era essa. É um monstro de um olho só, certo? Depois que eu lixar ele completamente com a lixa, deixa eu pegar a lixa aqui pra mostrar. Na realidade, eu comprei 2 tipos de lixa. Eu comprei a de papel e depois eu vi que a de papel não ia me ajudar muito, certo? E sim comprar essa aqui, que aqui atrás, ó, dela tem um tecido e ela não é papel, então você pode dobrar ela assim, ela não vai quebrar, certo? É mais fácil para vocês lixarem ele do que a de papel. A de papel tá aqui. Se vocês comprarem de papel, vocês vão pagar em volta de R$1 e pouco, certo? Eu peguei uma mais fina de papel, né? E uma um pouco mais áspera. Pode ser médio, não precisa ser exatamente fininha, lixa não, tá? Aí pra lixar, deixa eu fazer um pedaço aqui. A lixar, vocês vão fazendo esse movimento circular aqui
Só que a de papel é mais difícil porque vocês dobram assim, ela fica inclinando porque é papel, não é tecido. E aí vocês vão lixando o boneco todo. Então a gente vai fazer esse procedimento aqui nesse boneco depois de seco, é claro, depois de pegar um pouco de massa e acertar algumas coisas. Se você quiser, você pode criar algumas outras ideias, botar de repente chifre no boneco, ou fazer umas orelhas nele, colocar algumas orelhas aqui no boneco também, tipo fazer umas orelhinhas nele, ou um nariz. Isso aí vai ser de acordo com o que você quiser. Ou fazer olho, se você quiser fazer uns olhos esbugalhados. Aí você vai. Bom, galera, voltei. Acho que estão querendo me derrubar, bicho. Da outra vez foi a porcaria da pilha. Agora que eu arrumei umas pilhas boas que a máquina tá gravando de beleza. A porcaria da memória da máquina não coube a filmagem completa. Então eu tô voltando aqui para explicar. Como eu tava falando, se você quiser você pode fazer orelhas, você pode fazer nariz, né? De repente fazer uma cauda no seu boneco. Nesse caso aqui eu fiz uma nesse aqui, ó, fiz um cotocozinho, ó. Coloquei atrás dele, fiz umas barrigas. E tipo assim, alguns acabamentos no boneco é bom você fazer depois que aquela massa estiver seca. E aí você pode incluir algumas coisas, como eu falei, olho, certo? Algumas coisas assim. Como eu falei no início do vídeo, deu aquele problema na mão, que a mão quebrou, provavelmente é essa aqui, que quebrou o isopor. Talvez eu bole uma outra mão para facilitar a vida da gente na hora de a gente cobrir a massa. E com certeza você vai ter uma perda de massa. Nesse caso eu tive isso aqui de perda de massa. Eu poderia muito de repente fazer algumas orelhas e botar nele. Eu vou pensar direitinho o que eu posso fazer para aproveitar esse restante de massa. Senão eu deixo o boneco do jeito que está e a gente continua o tutorial depois. E eu vou pintar esse aqui também, depois que eu tiver lixado ele direitinho, tirar essas imperfeições. Porque esse boneco ele demorou mais tempo de fazer. Tá vendo? Ele tem muito espaço vazio, né? Que na realidade eu não vou cobrir com massa, eu vou terminar de lixar até para deixar ele o mais lisinho possível, certo? E alguns detalhes talvez eu tente cortar a massa, eu vou ver como é que eu posso fazer, ou usar uma espécie de chave de fenda, alguma coisa para poder definir algumas áreas aqui. Se não ficar boa eu cubro com massa de novo e espero secar. Mas eu vou mostrar depois esse pintado e aquele lá a gente vai fazer junto. Na realidade, esse aqui seria o segundo boneco, o segundo art toy que eu estou fazendo. Esse aqui é o primeiro. O primeiro eu fiz ele mais complexo, mas de qualquer forma eu vou tentar terminar os dois para mostrar para a galera no final dos vídeos. Esse aqui já tem um tempão que está parado, agora que eu comecei a lixar ele para poder resolver alguns probleminhas. E como eu falei, a gente vai usar a tinta acrílica no vídeo passado, eu comentei com vocês. E é isso, galera. A gente se encontra no próximo vídeo, provavelmente o de pintura. Se não for o de pintura, vai ser alguma aventura Survivor ou alguma coisa no Minecraft, algum jogo antigo. Então, falou, valeu, tchau.